Agora vamos ouvir a doutora Catarina Bray Pinheiro, psicóloga clínica e mestre em Psicopatologia e Psicologia Clínica no ISPA, psicoterapeuta, psicanalítica e membro efetivo da Psirrelacional, técnica superior de saúde no Serviço de Psiquiatria do Hospital Fernando Fonseca, desde 1997, cofundadora da Clínica Rochar, onde desenvolve atividade formativa na área da intervenção e avaliação em Psicologia Clínica Psicanalítica e onde faz clínica privada. Então vamos começar. Bom, muito obrigada, em primeiro lugar, pelo convite para estar aqui, a comissão organizadora, em nome aqui do Dr. Hélder Chambel. Cumprimento a mesa, onde me sinto confortável entre os colegas e a assistência também. A partir do tema proposto pela mesa, fui organizando aqui algumas reflexões, ou fui-me dispersando algumas, até que me surgiu aqui uma questão mais particular e denominei à minha apresentação. E estou aqui porque tenho várias imagens que vou projetando, só mesmo pelo vínculo estético que elas podem propor. A noite passa em busca da madrugada, vínculo estético e função materna, e eu vou passar a ler. Proponho pensar a função materna do psicoterapeuta ao nível da dimensão sensível, sensória e poética inerente ao encontro clínico. Meg Harris Williams, relendo Bion e Meltzer, refere-se ao método psicanalítico como um encontro estético. Assim, retoma a pergunta de Bion: que tipo de artistas podemos ser? Para Meltzer, as nossas respostas estéticas são baseadas na primeira percepção que em criança temos da beleza do mundo visto na mãe. No princípio era a mãe e a mãe era o princípio. E a mãe era o mundo. Encontra aqui o laço entre a função materna e o vínculo estético no princípio psicoterapêutico. Seguindo Bion, a mãe em rêverie e o seu bebê constituem um modelo do que proponho pensar como o vínculo estético onde assentam as origens da formação de símbolos. O aprender com a experiência psicanalítica converge com o aprender com a experiência poética e o seu modelo da mente. Bion dizia que uma rua desenhada por Vermeer leva-nos a ver as ruas do mundo de uma outra maneira. Desta forma, o vínculo estético produz uma mudança na mente. Segundo Bolas, a mãe transmite ao bebê uma estética de ser, objeto transformacional reencontrado em incontáveis objetos subjetivos, na arte, numa paisagem, numa relação, na terapia. Para Williams, a beleza na arte consiste em fornecer uma forma continente às facetas feias ou intoleráveis da mente. O horrivelmente belo da arte não procura reconfortar, mas sim descobrir a beleza oculta. O analista busca uma maneira evocativa de falar que dirá mais do que ele sabe, o que significa, diz Bion, ser algum tipo de poeta. Como no verso de Nuno Judice podemos dizer: o que tenho na mão é este poema que me deste. O belo, na cura, restabelece a presença do bom. Lembro o prazer que é ver Sónia pintar. Fico ela mergulhada nas cores com que cobre o branco inicial da folha, vibrações que contrastam com a sua dor. O feio, como a tinte do belo, é uma vivência de sofrimento e de rejeição, é de idealizador, mas é também o que permite expor o sofrimento e lançá-lo para o exterior. O feio é tolerável pela sua junção ao belo, como nas pinturas onde cenas de atrocidade convivem com as qualidades de prazer de uma cor ou de uma forma. Simone Sauce estabelece uma analogia entre o impacto e o discurso do paciente tem no clínico e o impacto que uma obra de arte tem no espectador. Toda a arte pressupõe alguém a quem se dirige. Nesta perspectiva, o clínico é um leitor de poemas e a recepção do poema dá-se pela contratransferência. Emily Dickinson escrevia numa das suas cartas: se leio um livro e ele faz com que o meu corpo fique tão frio que fogo nenhum o pode aquecer, sei que isso é poesia. Se sinto fisicamente como se a parte de cima da minha cabeça fosse arrancada, sei que isto é poesia. Sabemos que isso é a arte e penso ser por dentro destas sensações que entramos em vínculo estético com o paciente. Bion compara ler pessoas com ler livros e ler adequadamente, dizia Melville, acontece em estado de espanto. A arte contemporânea exige uma posição ativa por parte do espectador. Penso que também o psicoterapeuta participa na produção, acrescentando pontos, tons, notas a cada texto. O objeto estético apela ao envolvimento do outro, à intersubjetividade. Espectador e terapeuta perdem neutralidade e tornam-se co-construtores da obra. Os processos de transformação em psicoterapia passam pelo desenvolvimento deste vínculo estético.
Segundo Cohon, a arte e a psicanálise decidem entrar no escuro numa atitude destemida de exploração do mundo. O espectador, como o psicoterapeuta, experimenta uma forma de despersonalização, arriscando a perda temporária das fronteiras. Não temos qualquer certeza em relação a nós próprios. O familiar é precário, por entre as fendas emerge o estranho. Um mundo que desvaloriza o subjetivo e a incerteza defende o modelo científico, mas Bion e Meltzer perceberam que este modelo é insuficiente, pois trata o objeto estético como contendo segredos que quer possuir, em vez de mistérios para apreender e respeitar pela sua riqueza e alteridade. Segundo Bion, o vértice científico precisa da influência da arte e da religião para garantir que a experiência é real. Não desenvolvemos ideias, mas se conseguirmos desistir de o tentar, então as ideias desenvolvem-nos, lembra Williams. Bion inspirou-se no poeta Keats, que sabia que é o encolher da visão que permite experimentar a névoa misteriosa que resulta do casamento da escuridão com a luz. Renunciando à memória e ao desejo, entramos no estado de rêverie. Esquecendo o que sabemos do paciente e da teoria psicanalítica, concentramos na experiência atual. Assim, o modelo da psicoterapia psicanalítica aproxima-se do modelo da arte. Não procurar conhecer, esperar pela inspiração. Como disse Keats, eu nunca me sinto seguro de qualquer verdade, exceto a partir de uma clara percepção da sua beleza. O poeta em vínculo estético. Lembro a reticente Tatiana, que chega um dia mais receptiva à sessão, o que percebe após descrição de como esteve sentada num banco de jardim. Estava azul, olhar as árvores faz-me bem. Uns meses depois, Tatiana reencontra o mar, frio no princípio, acolhedor depois, repete mergulhos em reencontrar as sensações que nutrem a sua pele. Acontece no terceiro verão de terapia, quando o seu rosto começa a sorrir. Organizador psíquico, diz Spitz. Antes, noite fria e seca, travessia por terra gretada com esparsos arbustos rasteiros vestidos de espinhos. Quase deixou a psicoterapia, mas era já uma bebé viva a reivindicar uma função materna. Se a psicanálise é uma forma de arte, Williams lembra que a rêverie artística aumenta a profundidade do pensamento, fortalece a tolerância a não entender, havendo menos tentação para preencher lacunas do conhecimento com explicações omnipotentes ou autoritárias. O método artístico, como o psicoterapêutico, não é ensinado, é absorvido. Os psicanalistas, pensava Bion, precisam de possuir um aparelho para sentir as suas emoções insuportáveis. Encontramos a nossa disponibilidade para a reciprocidade estética mergulhando nas nossas emoções mais primitivas. Daqui a importância da análise pessoal do psicoterapeuta. Meltzer diz que os sonhos são a forma como lidamos com a nossa experiência estética. O objetivo do processo psicoterapêutico pode ser o de melhorar a qualidade de sonho do paciente. Para Dickinson, o poeta é quem destila incríveis sentidos dos vulgares significados. Meltzer fala do sonho da contratransferência criado nas conversas entre os objetos internos do analista e analisando. É o sonho que se relaciona com a verdade da sessão, função materna e poética do método que procura escutar a gramática musical profunda, atendendo a questões como intuição, postura, temperatura e distância. A sessão resulta de uma reunião de ritmos como os músicos de jazz coletivamente sonham novas estruturas. Meltzer pergunta: como é que o analista sabe do que é que está a falar? Ele não sabe, ele está a contrassonhar. Abandonou o pensar, ciência, pela intuição, arte. Penso que tal acontece nesta articulação entre o vínculo estético e a função materna. A noite encontra a madrugada. Para Meltzer, a fala do analista em música, contendo uma voz, procura modular a emotividade no tom, ritmo, volume e timbre, como a mãe faz com o bebê, como ouvimos ontem numa comunicação, à parte da tarde. No entanto, também há anti-música, uma categoria antipoética, como nos latidos de Hitler, composto de elementos beta. Blanchot, escritor e ensaísta, diz-nos que a palavra literária não é um signo de vazio que designa as coisas do mundo, passando a fundar um outro mundo. Considero que assim acontece na passagem do analista-intérprete do inconsciente do sujeito ao analista sonhante. Para Emily Dickinson está morta a palavra, dizem alguns, mal é preferida. Eu digo que só então nesse dia ela começa a vida. Blanchot diz tratar-se da experiência do fora, deixar-se lá pelo estrangeiro, o desconhecido. A ética será desejar que o outro permaneça sempre outro. Clarice Lispector escreve em Uma Maçã no Escuro. E aquele homem de óculos de repente sentiu-se ligeiramente acanhado diante do papel branco, como se a sua tarefa não fosse apenas a de anotar o que já existia, mas a de criar algo a existir. Era o ato mais desamparado que ele jamais fazia. Lispector dizia que ao escrever ela era as palavras e quando não escrevia sentia-se morta. Assim, quando perdemos a linguagem poética, a sessão perde vitalidade. Natália Correia sabia desta vitalidade, desta necessidade vital quando proclamava, aos subnutridos do sonho, a poesia é para comer.
O encontro com a mãe é o protótipo da experiência estética. Nas palavras de Meltzer, nenhuma flor, nenhum pássaro de plumagem esfuziante nos consegue fazer sentir o mistério da experiência estética como a visão de uma mãe jovem a amamentar o bebê. O bebê chega a uma terra estranha, a mãe é enigmática, tem a maior parte do tempo o sorriso da Gioconda. Meltzer chama a atenção para este momento, quando a mãe naturalmente bela segura o seu bebê naturalmente belo, é este o conflito estético. O impacto exterior da bela mãe que se oferece aos sentidos e o enigmático interior que precisa ser construído pela imaginação criadora. O método psicanalítico é um objeto estético, com a sua intimidade, privacidade, atenção, continuidade, direcionando esta operação de resgate ético das crianças perdidas da personalidade. Mas também existem, como ouvimos ontem, bebés que não têm mães belas que os vejam como belos, quando a mãe não nasce. E há argumentos, lembremos as observações de Spitz, para dizermos que não ter sido assim tocados pela beleza não é compatível com a sobrevivência. Patrícia descreve a casa cheia da mãe onde nada cabe, cheia de gatos, de móveis, de roupas, tudo atelhado. Vê uma cadeira linda que a mãe diz para levar, mais um candelabro de cristais luminoso e a mãe diz que leve. E Patrícia sempre cheia, só uma pequena pausa no discurso pelo fastio, tenta arrotar, está mal disposta, eu tenho que parar. Como a casa da mãe, assim este seu espaço psíquico a abarrotar. Cheio, sem espaços vazios ou tempos, para se dar conta daquilo que tem de belo dentro de si. Uma cadeira para se sentar e parar, um candelabro para abrir a madrugada. Meltzer considera que Klein tinha uma visão trágica ao valorizar o olhar para trás, para o objeto que se perdeu, no lugar de olhar para a frente, para a possibilidade de chegar a um objeto enriquecido. A experiência com o belo na posição depressiva é essencial, porém a instabilidade da posição esquizoparanoide cria a ânsia pelo novo, sem a qual não existe conhecimento criativo, porque o sublime provoca, assusta, criando infinitos vértices. É assim que procuro escutar Vera quando me fala de um amigo que fez um trabalho na Venezuela num clima de insegurança. Ele é positivo e disse que fica mesmo ao lado das cataratas que aproveitou para visitar e adorou. Vera receia voltar a apaixonar-se, como se tal implicasse aterrar numa Venezuela e ficar resgatada pelo terror, mas também pode ser espantar-se com a beleza da paisagem. O acesso à verdade é possível pela intuição que resulta da experiência estética. Para intuirmos, não podemos estar com a mente saturada. Como disse Bion, considero que é de grande importância que todos os analistas se possam cegar, no sentido de despojar-se de tudo aquilo que lance luz sobre a situação analítica. Manter-se cego para melhor enxergar significa manter-se em capacidade negativa, captando a subjetividade do campo psicanalítico, sem se apressar em compreender. É a noite passando. Keats falava da capacidade negativa como a sábia passividade, quando alguém é capaz de estar em incerteza, no mistério, na dúvida, sem impaciência de correr atrás dos factos e da razão. É uma função materna de receptividade, continente, necessária ao desenvolvimento do vínculo estético. Adam Phillips diz que a psicanálise depende da capacidade de esquecer do analista. Supõe a crença de que há um processo interno que funciona por não tentarmos lembrar. Somente quando duas pessoas se esquecem de si mesmas, uma na presença da outra, é que se podem conhecer. O psicanalista é alguém dotado de um modo particular de esquecer, chamado simplesmente escutar. Como diz Italo Calvino, é o ouvido que comanda o conto. William Blake pergunta se é o poeta capaz de suportar a terrível simetria do terror e da beleza, a conjugação de entre emoções contrárias. Na clínica assistimos a forças tremendas que se opõem a tal combinação. Com Bion percebemos serem as forças de menos amor, o puritanismo, de menos ódio, a hipocrisia e de menos sede de conhecimento, a resistência a qualquer ideia nova. Acrescento aqui as forças de menos estética, onde perdemos o mistério e o futuro, e a noite não passa. A condição mental antissimbólica impede o matrimónio interno dos opostos, que constituem a inspiração. A omnipotência torna a mente árida, imobilizando o sujeito numa condição de falsa poesia. Assenta em estruturas internas tirânicas como as ideias fixas, fabricando uma progressão morta num vínculo menos estético. Recordo Margarida, internada num diagnóstico psiquiátrico antipoético, até que começa a encontrar as suas palavras e a escrever contos para crianças. É a nova ideia que golpeia a mente como uma catástrofe, experiência emocional da beleza do mundo. Para Antonino Ferro, a aproximação à verdade não pode ser senão gradual, considerando o grau de verdade emocional tolerável para cada paciente e analista, para nos aproximarmos à verdade sem nos queimarmos. Thomas Ogden diz que a tarefa do analista é inventar a psicanálise de novo com cada paciente. Ogden fala como se estivesse a sonhar, função materna que passa por tornar inconsciente o consciente, tornar a consciência uma experiência viva, emanações do vínculo estético.
Alberto anda nas trevas, no ataque às ligações, mas traz uma imagem de uma árvore que tem raízes dentro do mar, conseguindo destilar o sal da água e fazê-la chegar até às folhas. Bela definição de função alfa, num falar como se sonhasse, o paciente mostra este oásis interno. Se Bian fala do paciente como o nosso melhor colega, Ferro fala do paciente como um navegador GPS que dá as coordenadas da sessão. Assim propunha Winnicott, no jogo do Squiggle, analista e paciente alternam-se para dar sentido aos rabiscos propostos pelo outro na co-construção de co-narrativas. É um poema escrito a dois. No meu entender, estes conceitos sublinham a forma como a função materna do psicoterapeuta, em vínculo estético ao paciente, facilita os processos de criação. Para terminar, penso que, como no poema de Herberto Helder, A Máquina de Emaranhar Paisagens, nós procuramos emaranhar-nos nos versos do paciente para, reconstituindo-os em conjunto, criarmos um poema-sonho transformador. Para Herberto Helder, o poema é uma ferramenta para acordar as vísceras. Age no córtex cerebral, caímos em percepções novas, tudo se torna físico. O título, A Máquina de Emaranhar Paisagens, alude ao fazer poético, já que a máquina, o corpo do escritor, ou da mãe, ou do psicoterapeuta, emaranha, monta, escuta, articula, paisagens, poemas ou contrações. Demoramos em cada imagem para ler a sua irradiação própria. Dos fragmentos originais emerge um texto novo, para ler com o vagar necessário ao ofício psicoterapêutico. Muito obrigada.